Recentemente eu fiz a compra de um livro na CPB e o nome desse livro é Reforma Protestante, como vai aparecer para você aqui. Esse livro é um livro do autor Glauber Araújo e ele reúne ideias, ideologias de vários historiadores e teólogos adventistas em relação à Reforma Protestante. Como que foi a Reforma Protestante? O que causou uma Reforma Protestante? Por que a Reforma Protestante, entre aspas, não deu certo? E qual é o papel da Igreja Adventista na Reforma Protestante? Irmãos, e fazendo uma leitura deste livro, em uma de suas páginas, eu encontrei algo muito interessante. Ali, logo nas primeiras páginas, foi mencionado que, de acordo com o último censo realizado agora, no ano de 2017, no mundo hoje existem 47 mil igrejas cristãs catalogadas. 47 mil igrejas cristãs catalogadas. Isso as que estão em catálogos, irmãos. Sem contar aquelas que abrem aí de um dia para a noite, no fundo de um quintal. Só aquelas que estão registradas em catálogo. 47 mil igrejas cristãs. E nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nossa igreja é uma igreja que tem uma história profética, uma identidade profética e, acima de tudo, ela tem uma mensagem profética. Não sei se quando você batizou ou quem te deu o estudo bíblico apresentou para você. A nossa igreja, ela é uma igreja diferente das demais igrejas. Não só por essas questões que eu acabei de abordar para você, mas porque nós cremos, nós temos uma crença que é bem diferente e nos diferencia das demais igrejas. Eu acredito que vocês acreditam que é o sábado, não é? Mas na verdade não é o sábado, irmãos. Não é o sábado que nos diferencia dessas 47 mil igrejas cristãs. A doutrina, ou melhor, a crença que nos diferencia dessas demais igrejas é o juízo investigativo. Acredito que todos vocês sabem, que o juízo de Deus é composto por 3 fases. A primeira fase é essa que nós chamamos de juízo investigativo, onde Deus está hoje julgando e analisando o caso dos salvos, porque para Deus, entre aspas, Jesus manifestar ali nas nuvens do céu, ele tem que estar com o nome dos salvos na palma das mãos para pedir que os anjos recolham. Então, essa é a primeira fase do juízo. E só nós da Igreja Adventista, pelo menos até onde eu estudei, cremos nessa mensagem. A segunda fase é aquela fase do juízo, onde nós vamos ficar 1000 anos no céu com Jesus, e a última fase será a fase de execução dos ímpios. Mas, irmãos, muitas pessoas nos chamam até de seita, no sentido pejorativo do termo, por causa da crença no juízo investigativo. Eu já ouvi pessoas dizendo na internet que o juízo investigativo é até uma crença de uma velha louca que levou uma pedrada na cabeça quando era jovem e começou a ensinar isso na igreja. Nos chamam de seita por isso, mas, irmãos, o juízo investigativo, ele não é coisa que inventada pela Igreja Adventista. Quando a gente vai para a Bíblia, aqui no livro de Daniel, capítulo 7, no verso 9 e verso 10, aqui nós temos o relato do juízo investigativo sendo apresentado aqui na profecia. Veja bem, o texto de Daniel, capítulo 7, verso 9 e verso 10, o profeta viu o juízo investigativo acontecendo no céu. E o texto nos diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, não sei se você percebeu, mas aqui no livro de Daniel é apresentada a doutrina do juízo investigativo. Porque Daniel está vendo alguém assentado num trono, está vendo o início de um juízo, várias pessoas acompanhando ali, no caso os anjos estão acompanhando, que milhares de milhares estão ao redor do trono de Deus, acompanhando esse juízo, e livros sendo abertos. Todos os ingredientes para que ocorra um juízo. E não só Daniel viu a doutrina do juízo investigativo, mas teve também um outro profeta, ou melhor, um apóstolo de Deus também que viu o juízo investigativo.
Irmãos, qual livro que para a gente entender o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, a gente tem que ler ele? Já falei, né? O livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse é, na verdade, um complemento do livro de Daniel. Aqui em Apocalipse capítulo 11, verso 18 e verso 19, o apóstolo João ele também vê o juízo investigativo. O texto diz assim: chegou o tempo de julgares os mortos. Veja que ele está falando aqui que chegaria um tempo onde os mortos seriam julgados. Vocês lembram que 1 Pedro capítulo 4, verso 17 diz que o juízo começa pela casa de Deus? E aqui o texto segue: de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. A segunda parte do texto é interessante. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e terremotos e grande saraivada. Então aqui, meus irmãos, vocês percebem que, além de Daniel, João também viu o juízo investigativo. Porque ele está dizendo de um tempo que chegaria onde os mortos seriam julgados. E uma outra coisa interessante que o texto apresentou para nós foi o quê? Que lá no santuário celestial também existe a Arca da Aliança. E aqui no Antigo Testamento, a gente percebe que o sumo sacerdote, no 10º dia, né, do 7º mês do calendário judaico, o que ele fazia? Ele entrava no lugar santíssimo do santuário e ali estava o quê? A Arca da Aliança. Ou seja, naquele ambiente do santuário era onde se iniciava o juízo. Era onde ocorria o juízo ali, da nação judaica. Irmãos, agora raciocinem comigo aqui. Prestem muita atenção. Não deixe que nada atrapalhe a sua atenção agora. Vocês vão concordar comigo que quando a palavra de Deus foi dada pelos profetas e pelos apóstolos, Satanás ele estudou as Escrituras. Acredito que todos vocês concordam, né? Ele estudou as Escrituras por quê? O maior motivo, a serva do Senhor diz lá no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo, na tentação do deserto, ela disse que Satanás ele estudou as Escrituras e operou de gerações em gerações, né, para poder desviar o povo de Deus de aceitar o verdadeiro Messias. Então ele conseguiu, irmãos, tirar da mente das pessoas que aquele era o verdadeiro Messias, quando Jesus veio aqui na terra. Ele conseguiu, estudando as profecias. E quando fechou o cânon bíblico, agora o diabo tendo também o livro de Apocalipse e todos os livros do Novo Testamento, e sabendo que Jesus iria para o céu, irmãos, qual foi a outra estratégia de Satanás? Tirar da mente das pessoas onde Jesus está agora. Porque você pode perguntar, muitas pessoas não acreditam que hoje Jesus está num santuário no céu, realizando alguma obra em nosso favor. Por quê? Satanás conseguiu tirar da mente das pessoas para onde Jesus iria. Ele primeiro corrompeu os líderes da nação judaica. É muito importante a gente dizer isso, que não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus. Na verdade, a serva do Senhor diz lá no livro Atos dos Apóstolos que muitos judeus aceitaram Jesus. Mas o objetivo do diabo era corromper a liderança judaica, porque a Bíblia, os rolos, só estavam na mão de quem? Dos líderes. Nós não tínhamos a Bíblia igual nós temos hoje, vários exemplares, Bíblias em tablets, smartphones, igual nós temos hoje, difundida igual nós temos aqui. Então, naquela época, a liderança judaica foi corrompida. Eles não entenderam que Jesus era o verdadeiro Messias e o diabo agora precisava de tirar a mente das pessoas de onde Jesus estava. Irmãos, e eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês sabem qual foi a estratégia que Satanás usou para poder desviar a mente das pessoas onde Jesus estaria após o ano 31? Está aqui, ó. No livro O Grande Conflito, na página 50, aqui a serva do Senhor ela traz uma informação interessante para nós. Presta muita atenção aqui no texto. Essa mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia, como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Ou seja, ela está falando aqui que houve uma mistura de paganismo com cristianismo que resultou no desenvolvimento de um homem do pecado. Vocês lembram que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos lá da cidade de Tessalônica? Gente, Jesus não vai voltar agora, porque os cristãos daquela época começaram a achar que Jesus ia voltar naquele momento. Então Paulo escreveu aquela segunda carta aos Tessalonicenses, falando com eles, irmãos, Jesus não vai voltar agora. Primeiro tem que ocorrer o quê? Uma apostasia no cristianismo. Primeiro tem que ocorrer uma apostasia
para depois a verdade ser restaurada e depois disso Jesus Cristo vai voltar. E aqui segue o texto. Aquele gigantesco sistema de religião falsa, ou seja, ela está falando aqui que o resultado dessa mistura do cristianismo com o paganismo deu um gigantesco sistema de religião falsa. Esse sistema de religião falsa, irmãos, é a obra-prima do poder de Satanás. Irmãos, o que seria obra-prima? Se eu perguntar para vocês aqui, o que seria uma obra-prima? Veja bem, eu vou explicar para vocês aqui o que seria isso. Se eu estiver analisando aqui vários quadros de um pintor, eu chego para vocês aqui, que tem vários quadros de um pintor, daquele mesmo pintor, e eu falo com vocês, nossa, todos esses quadros são belos, são bonitos, são interessantes, mas esse aqui é a obra-prima. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa obra é a obra principal, é a maior obra. Então ele está falando aqui, irmãos, que a maior obra, o maior engano de Satanás aqui na terra seria esse sistema de religião falsa. É monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Vocês lembram o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, verso 2? E deu o dragão, a besta, o seu poder, o seu trono e grande autoridade, para conseguir proveitos e honras mundanas. A igreja foi levada a buscar favor e apoio dos grandes homens da terra. E assim, rejeitando o Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Irmãos, eu vou traduzir para vocês. A obra-prima do poder de Satanás aqui na terra, sabe quem que é? É a Igreja Católica Apostólica Romana. Se eu estivesse pregando isso aqui na Idade Média, o que iria acontecer comigo agora, irmão? Ser sincero. Se eu não me retratasse, né? Eu ia ser o quê? Queimado, igual a irmã falou ali, né? Eliminado, arrastado, estrangulado. Mas através desse sistema de religião falsa, meus irmãos, e a serva do Senhor chega a dizer que o representante, o bispo de Roma aqui, é o representante de Satanás aqui na terra. Através desse sistema de religião falsa, o diabo conseguiu tirar da mente das pessoas que existe um santuário no céu e que Jesus está lá hoje, realizando a obra em nosso favor, de intercessão. Quer que eu provo para vocês? Vocês lembram que aqui no santuário terrestre, presta muita atenção, vocês lembram que aqui no santuário terrestre existiam vários sacerdotes? Vocês lembram? E na igreja católica existem vários sacerdotes, que são os padres e os cardeais. Vocês lembram que no santuário aqui da terra existia um sumo sacerdote que era superior a todos os sacerdotes? A igreja católica tem o Papa, que é o bispo, o sumo pontífice da igreja. Vocês lembram, irmãos, que os sacerdotes e o sumo sacerdote eles deveriam vestir de forma diferente dos leigos? Os sacerdotes católicos se vestem diferente dos leigos. Vocês lembram que aqui no santuário terrestre eram trazidas os animais como ofertas pelo pecado? Irmãos, o que significa a palavra missa? Missa no latim significa o quê? Sacrifício. Sacrifício. A doutrina que a Igreja Católica prega sobre a doutrina da transubstanciação é isso, eles acreditam que Jesus Cristo é sacrificado literalmente ali na missa. Porque quando eles tomam ali aquele suco da uva e comem aquela hóstia, eles acreditam que estão sacrificando o Filho de Deus. E vocês lembram o que ocorria também no santuário? No momento que a pessoa trazia aquela oferta pelo pecado e ela confessava o pecado para o sacerdote, não era isso que acontecia? A pessoa confessava o pecado para o sacerdote. O que as pessoas fazem hoje na igreja romana? Eles vão até o sacerdote e confessam os seus pecados. Tem um sistema confessional lá na igreja católica. Então, através desse sistema de religião falsa, meus irmãos, o diabo conseguiu tirar da mente das pessoas que existe um santuário no céu. E isso deu tão certo, meus irmãos, deu tão certo. Aqui no livro de Daniel, capítulo 8, do verso 10 até o verso 12, falando do poder romano católico, representado aqui pelo chifre pequeno, o texto diz: cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, que foi isso que eu acabei de falar para vocês aqui agora, que missa em latim significa o quê? Sacrifício. Tirou o sacrifício de Cristo na cruz. E mais o quê? O lugar do seu santuário foi deitado abaixo, tirou da mente das pessoas que existe um santuário no céu.
E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez o quê, irmãos? Prosperou. Deitou a verdade por terra, meus irmãos, e o que fez prosperou. Deu tão certo, que se você perguntar até para um irmão de qualquer uma das igrejas evangélicas hoje aqui, pergunta para ele se existe um santuário no céu. O que eles vão falar para você? Não, isso é simbólico. Isso daí não é literal. Isso não existe. Jesus não está lá hoje realizando obra de juízo nem nada. Vai julgar quando voltar. Não é isso? Deu tão certo que até os nossos irmãos evangélicos creem nisso. Por isso que Babilônia, meus irmãos, é uma mistura das mães, da mãe com as filhas. Isso é Babilônia. E, sabendo disso, Satanás conseguiu desviar da mente das pessoas que existe um santuário no céu, através do poder católico. Mas, irmãos, isso aqui não iria durar muito tempo. Por quê? Porque na profecia de Daniel, capítulo 8, verso 10 até o verso 12, quando você continua lendo ali, você vê dois seres celestiais conversando um com o outro. E um ser falando assim, mas até quando que a verdade do santuário vai ser deitada abaixo? Até quando que o sacrifício vai ser menosprezado? Até quando que a lei de Deus vai ser alterada? Até quando o sábado vai ser desprezado? Até quando que o paganismo vai se infiltrar dentro do cristianismo? Aí chega um ser celestial e fala para Daniel assim, Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e também o santuário vai ser purificado. Irmão, ser sincero, o diabo conhecia ou não conhecia essas escrituras? Ele sabia da profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, que um dia Deus iria levantar um movimento para restaurar todas as verdades que o diabo tinha usado a Igreja Católica para lançar por terra. Então Satanás sabia disso, meus irmãos, que essa verdade seria restaurada, que tudo isso iria voltar ao normal, que a verdade de Deus seria pregada novamente. Ele sabia disso. E a serva do Senhor, ela tendo uma visão aqui no livro Primeiros Escritos, aqui no livro Primeiros Escritos, na página 254, a serva do Senhor diz assim, uma coisa interessante. Ela está tendo aqui uma visão do dia 22 de outubro de 1844, na data do término das 2.300 tardes e manhãs. Ela viu, então, aqui o ocorrido em 22 de outubro de 1844. O que estava acontecendo nessa data? Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, ou seja, do ano 31 até 1844, ele estava o quê? No lugar santo. Era apenas o nosso intercessor. E passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus sobre aviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. E segue o texto. Ao dizer ele essas palavras, aponta para o santuário celeste. Presta muita atenção aqui agora no texto. A mente de todos que abraçam essa mensagem, ou seja, a mensagem do terceiro anjo, porque quando o terceiro anjo é encarregado de trazer a mensagem até aqui na terra, o que ele faz? Ele aponta sua mão para o santuário celestial, para o lugar santíssimo. E a mente de todas as pessoas que abraçam a mensagem do terceiro anjo, que encarnam essa mensagem, a mente deles deve ser o quê, irmãos? Dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. E eu não sei se você percebeu ali no texto, mas a mente de todas as pessoas, após o dia 22 de outubro de 1844, meus irmãos, deve estar na onde? Quem lembra? No santuário celestial. Na onde? Em qual compartimento? No lugar santíssimo. No lugar santíssimo deve estar a mente de todas as pessoas. Por quê, irmãos? Porque lá está acontecendo o quê? O juízo investigativo. O juízo investigativo está acontecendo hoje no santuário celestial, após essa data. O nome de todos os salvos estão passando lá. Aquela cena que Daniel viu ali, que João viu, está ocorrendo hoje no céu. Jesus, além de estar intercedendo por nós junto ao Pai, Ele está também julgando o caso de todas as pessoas, de todos os salvos.
Então são apresentados o nome de todos os salvos, e os anjos, então, o que eles fazem, irmãos? Eles dão um veredito final, realmente esse aqui pode vir. As pessoas que não creem no juízo investigativo, eles não entendem a beleza do juízo investigativo. Porque o juízo investigativo é, na verdade, um benefício para quem? Para o universo e para os anjos. Porque, meus irmãos, os anjos sabem o estrago que Satanás fez lá. Então eles têm que saber quais são as pessoas que estão indo para o céu hoje. Eles têm que estar informados. E através do juízo investigativo, Deus apresenta para o universo e para os anjos quais são as pessoas que realmente merecem ou não estar indo para o céu. Claro, pela graça de Cristo, porque nós mesmos, nenhum de nós merecíamos. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de mencionar com vocês. Sabendo que a nossa mente deveria ser direcionada para o santuário celestial, o lugar santíssimo, após 1844, vocês acham que Satanás ia ficar de braços cruzados? Ser sincero. Não, ele não ia ficar. Irmãos, presta atenção, o diabo conseguiu tirar da mente das pessoas, dos judeus do primeiro século, que Jesus era o verdadeiro Messias. Quando Jesus foi para o santuário celestial, ele conseguiu, através da Igreja Católica, tirar da mente das pessoas que existe um santuário no céu e onde Jesus estava. Então, Satanás, sabendo que essa verdade seria restaurada em 1844, o que ele ia fazer? Elaborar um plano para tirar a mente de todos os adventistas do santuário celestial, do lugar santíssimo. Ele iria elaborar um plano, irmãos. Ele iria elaborar uma estratégia para tirar a nossa mente de lá do santuário celestial, do lugar santíssimo. Qual seria a estratégia que ele usaria dessa vez? Aqui está o livro Temperança, no capítulo 2. O texto diz assim: preciso da atenção máxima de todos vocês agora. Por favor, se puder não conversar nesse momento. A serva do Senhor aqui, meus irmãos, ela viu uma assembleia do diabo com os demônios, elaborando um plano, uma estratégia para tirar a nossa mente do santuário celestial. Mente de quem? Dos adventistas, porque era eles que estavam restaurando a verdade, a todas as verdades da palavra de Deus. E aqui diz assim: Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele mesmo chegou, não, eu tenho um plano. Ele tomaria o fruto da vide e também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Então a estratégia do diabo foi o seguinte: eu vou pegar as coisas que foram dadas por Deus, que serviriam de alimento, a cevada, o trigo, a cana de açúcar, entre outras coisas, e convertê-los em quê, irmãos? Em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e espirituais e morais do homem. Por que o diabo precisava de fazer isso? Porque ele precisava de tirar a nossa mente lá do santuário celestial. Onde está ocorrendo o juízo hoje? Todas aquelas pessoas que abraçaram a terceira mensagem, elas devem estar com a mente lá no santuário celestial. Irmãos, o diabo iria pegar coisas que foram dadas por Deus e convertê-las em venenos. Os irmãos sabem de onde veio a cerveja? A cerveja é fabricada do quê? Da cevada. Não sei quantos que sabem. Os refrigerantes são fabricados de extratos de muitas frutas, não é? E por aí vai. O diabo ia pegar milho, outras coisas que foram, cereais aí que foram dados por Deus, e ia converter em porcaria, em sorvete, em salgadinho da Alma Chips, outras coisas. Irmãos, eu não sou nenhum nutricionista. Eu não sou nutricionista. Tá? Minha área acadêmica é história e, espiritualmente falando, é profecia. Então aqui eu não vou dizer para vocês, meu foco não é dizer o que é ruim ou mal para a saúde aqui. Mas eu quero levar a nossa mensagem agora para um cunho de saúde. Irmãos, por que é interessante que eu e você façamos uma reforma de saúde? Por quê? Porque, igual Satanás mesmo disse, se a gente não estiver com uma mente leve, se a gente não estiver com uma mente saudável, nós não vamos conseguir compreender o tempo que nós estamos vivendo.
A serva do Senhor diz que do dia 22 de outubro de 1844 para cá, até a volta de Jesus, nós estaríamos vivendo o grande dia da expiação. Vocês lembram o que ocorria lá no santuário terrestre, lá no Antigo Testamento? Lá, no 10º dia do 7º mês, onde o sumo sacerdote entrava dentro do santuário para começar a obra de juízo, lá no lugar santíssimo, o que as pessoas lá fora tinham que estar fazendo, meus irmãos? Elas tinham que estar o quê? Afligindo suas almas. As pessoas tinham que estar em oração, as pessoas tinham que estar com a mente leve e com a mente lá dentro do santuário. O que ocorria, meus irmãos, se as pessoas que estivessem lá fora não estivessem nem aí para o que estivesse acontecendo lá dentro? Deus falou com Moisés, tem que ser eliminada do meio do meu povo. Então, na medida que o sumo sacerdote entrava no santuário, as pessoas lá fora tinham que estar com a mente lá dentro, porque estava ocorrendo um juízo da nação judaica. A mesma coisa é nós estamos vivendo o grande dia da expiação. E aqui a serva do Senhor, falando sobre essa questão da alimentação, da reforma de saúde, melhor dizendo, ela disse aqui no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 69. Meus irmãos, é muito importante a gente dizer para vocês o seguinte: aqui, a reforma de saúde e as outras doutrinas da nossa igreja, elas não foram desenvolvidas no dia 22 de outubro de 1844, igual muitos pensam. Vocês sabiam que as doutrinas demorou anos, meus irmãos, para as doutrinas serem desenvolvidas? Não sei quantos de vocês aqui sabem, mas a Ellen White, a primeira vez que apresentaram o sábado para ela e para o marido dela, o Tiago White, eles rejeitaram a mensagem do sábado. Só depois de alguns anos que eles começaram a guardar o sábado. De 1844 até 1863, que foi o ano que ela teve a primeira visão sobre a reforma de saúde, os pioneiros, eles pregavam aqui fumando charuto. Não sei quantos de vocês sabem, mas era comum naquela época pregar fumando charuto. Os pioneiros comiam carnes imundas, como a carne de porco e outras carnes, utilizavam açúcar de forma demasiada, então eles não cumpriam a reforma de saúde naquela época. Então Deus foi aos poucos mostrando a verdade foi restaurada aos poucos. E aqui no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 69, aqui ela está dizendo o seguinte: em 10 de dezembro de 1871, foi me mostrado novamente que a reforma de saúde, ou seja, porque ela tinha visto a primeira visão em 1863, a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão ao corpo. Agora, queridos, presta muita atenção. Se a verdade presente para o nosso tempo hoje é a mensagem do terceiro anjo, e se a reforma de saúde está ligada à mensagem do terceiro anjo, igual a mão está ao corpo, isso significa que a reforma de saúde também é o que para nós? Uma verdade presente. Ela também é uma verdade presente. Ela não é a verdade presente em si, mas ela faz parte da verdade presente. E por que, irmãos? E deixando bem claro aqui para vocês, tá? Eu não quero dizer para vocês aqui que reforma de saúde é parar de comer carne, porque eu sei que algumas pessoas já vão pensar isso. Irmãos, reforma de saúde é muito além do que eu parar de comer carne. Parar de comer carne é apenas um requisito dentro dos muitos que nós devemos nos atentar. Porque, veja bem, vai adiantar, irmãos, eu parar de comer carne e comer ao mesmo tempo bebendo? Vai adiantar? Não vai adiantar. Vai adiantar eu parar de comer carne e não pegar ali de 20 a 30 minutos de sol por dia, tomar água várias vezes ao dia, praticar exercícios físicos, descansar, dormir bem, ter confiança, estudo na palavra de Deus? Não vai adiantar. Então, a reforma de saúde, na verdade, ela engloba os 8 remédios naturais que nós aqui da igreja pregamos. Ela engloba os 8 remédios naturais. Ela não é só o parar de comer carne, igual muitos acham. Porque Satanás, veja bem, o diabo, ele consegue tirar da mente das pessoas a verdade verdadeira, a mensagem verdadeira, perdão. Por quê? Ele traz para dentro da igreja algumas pessoas que começam a pregar sobre o não comer carne, e aí as pessoas acabam acreditando que a reforma de saúde é salvação pela soja. Mas isso não é verdade. Então Satanás, ele tem seus falsos profetas até no nosso meio.
que induz as pessoas a acreditarem que reforma de saúde é só parar de comer carne. E aí começam a pregar só sobre parar de comer carne, venceu isso na vida e começa a apontar o dedo para os outros, achando que é maior que os outros. E aí muitas pessoas do nosso meio ficam assim, não, será que Deus pediu para fazer isso mesmo? Será que é isso mesmo? Irmãos, olha aqui que coisa interessante aqui. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, também, na página 77, temos uma outra informação interessante aqui para vocês. Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, está com ela intimamente o quê? Relacionada. Foi o que eu acabei de apresentar para vocês aqui. Os que proclamam a mensagem devem ensinar também a reforma de saúde, que é o que eu estou fazendo aqui, irmãos. Quem prega a terceira mensagem angélica deve fazer o quê? Ensinar as pessoas a obedecer à reforma de saúde. Não é qualquer pessoa que pode pregar essa mensagem. A pessoa que prega essa mensagem, ela deve fazer o quê? Viver essa mensagem. É claro que Deus quer que todas as pessoas preguem, porque Ele quer que todas as pessoas vivam. Recentemente, por questão de ética, claro, eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu estava, olha só para vocês terem ideia, eu estava ali discutindo, debatendo com um ancião de igreja, ancião da nossa igreja, né, sobre o beber ou não refrigerante. E aí, irmãos, ele chegou para mim e falou assim, me mostra na Bíblia aí onde está falando que eu não devo tomar refrigerante. Aí eu fui e falei com ele assim, irmão, eu vou mostrar para você na Bíblia que eu não posso tomar refrigerante, o dia que você provar para um usuário de droga que usar maconha é pecado, está na Bíblia. O dia que você provar para um usuário de droga que não usar maconha, está na Bíblia. Está na Bíblia, irmãos, que não pode usar maconha? Você já leu esse texto? Encontra aí, se você encontrar, eu saio aqui e você continua pregando. Não está na Bíblia, meus irmãos, mas na Bíblia nós temos muitos princípios de saúde que devem ser seguidos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, ali está dizendo que o nosso corpo é o santuário de Deus e quem destruir o santuário, Deus o destruirá. Então na Bíblia nós temos princípios de saúde que devem ser observados. Irmãos, olha que coisa interessante aqui. A serva do Senhor continua dizendo. É um assunto que precisamos compreender, a fim de estarmos preparados para os eventos que estão bem perto de nós. E ela deve ter um lugar de evidência. Satanás e seus instrumentos estão procurando embaraçar esta obra de reforma. E tudo farão para perturbar e sobrecarregar os que sinceramente nela se empenham. Irmãos, se eu e você não nos atentarmos para os princípios da reforma de saúde, o que vai acontecer conosco? Nós não vamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós não vamos conseguir enxergar, porque a mente das pessoas deve estar na onde? Lá no santuário celestial, no lugar santíssimo, onde está ocorrendo um juízo agora. Por isso que quando a gente prega na igreja sobre decreto dominical, a gente fala sobre união de igrejas, a gente fala sobre COP26, nunca na história, meus irmãos, os Estados Unidos e o Vaticano tiveram tão unidos como agora. A gente prega isso na igreja, sabe o que as pessoas fazem? Ah não, irmão, para de pregar isso, que isso é alarmismo. Você está alarmando a igreja, não prega isso. Irmãos, eu já fui visto aí como alarmista por muitas pessoas da nossa igreja. Por que a pessoa não entende o tempo que ela está vivendo? Porque a mente dela está tóxica, está entorpecida. Nós precisamos de ter uma mente clara, pura, santificada. O diabo está fazendo isso, meus irmãos, para poder tirar a nossa mente do santuário celestial, da obra que está ocorrendo lá agora. A pessoa não vai entender mesmo, irmãos. Nós vamos pregar na igreja sobre os eventos finais. Ela não vai entender o que é chuva serôdia. Ela não vai entender o que é decreto dominical. O que é derramamento do Espírito Santo. Ela não vai entender nada disso. Por quê? Porque a mente dela está entorpecida. Ela não vai entender. E aqui também no livro sobre conselhos sobre regime alimentar, irmãos, é interessante a gente entender uma coisa. A serva do Senhor tem muitos livros sobre saúde, né? Aqui eu estou apresentando para vocês o conselho sobre regime alimentar. Mas vocês podem ver aí, tem ciência do bom viver, conselho sobre regime alimentar, conselho sobre saúde, vida no campo, mente, caráter e personalidade. Todos esses textos falam sobre a reforma de saúde. Todos esses livros. Agora presta atenção nessa parte aqui nesse texto. Adão e Eva caíram pela intemperança do apetite. Irmãos, por muito tempo eu vou ser sincero com vocês. Eu lia a Bíblia e eu ficava perguntando, como que pode?
Como que duas pessoas iriam cair de uma serpente conversando? Não, vai aí, come esse fruto. Ser sincero, não é uma coisa ilógica? Irmãos, mas lendo o livro da história da redenção, eu tive uma visão, um panorama ali, de um pano de fundo que estava acontecendo. Você sabe por que a Eva aceitou comer aquele fruto ali? Sabe por que ela aceitou comer aquele fruto? Porque Satanás, incorporado naquela serpente, disse para ela assim: veja, Deus falou que não vai acontecer, vocês vão morrer, não é? Mas olha aqui, não vai acontecer nada com você, eu comi e todos os animais não conversam, só eu converso. Eu fui dotado do dom da fala. Come que você vai ver, que é bom. Você vai ser dotada de coisas sobrenaturais. E aí a Eva, irmãos, ela observou aquela cena e viu: não, peraí, se só esse animal conversa e os outros não conversam, então eu vou comer esse fruto. Irmãos, nós estamos dentro de um grande conflito. E Satanás é estrategista, meus queridos, para poder acabar com a raça humana. E veja bem aqui que coisa interessante. Ele tentou Adão e Eva na intemperança do apetite. Por isso Cristo veio e resistiu à mais feroz tentação de Satanás. E em favor da raça humana, venceu o apetite, mostrando que o homem pode vencer. É seu desígnio que o grande assunto da reforma de saúde seja agitado e a mente do público profundamente estimulada a pesquisar. Por quê, irmãos? Olha só que coisa interessante. Pois é impossível a homens e mulheres, com todos os seus hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e enervadores do cérebro, discernir sobre a sagrada verdade. Irmãos, é impossível. A serva do Senhor está dizendo aqui que é impossível. Pessoas que destroem o cérebro e entender sobre as sagradas escrituras e as sagradas verdades. Veja, por exemplo, apresenta para uma pessoa que toma cerveja, que bebe bebida alcoólica, que come churrasco, come um monte de outras coisas, porcaria, Burger King, etc. Apresenta para ela que Jesus Cristo vai voltar de forma literal. A pessoa fala assim: irmão, você acredita nisso? Você consegue acreditar numa coisa dessa? Por que as pessoas não acreditam nisso? Porque a mente está o quê? Entorpecida. A mente está entorpecida, a pessoa está destruindo o cérebro. Ela não consegue fazer o quê, irmãos? Ela não consegue ser santificada. Ela não consegue ser refinada, ser elevada e tornada apta para a associação com os anjos celestiais no reino da glória. Irmãos, tem muitas pessoas acreditando que o nosso caráter vai ser transformado somente quando Jesus voltar. Isso é um outro erro, tá? Eu já vi até artigos aí de pessoas grandes da nossa igreja pregando isso. Irmãos, mas ser sincero, o nosso caráter tem que ser transformado quando? Hoje, é agora. É agora que eu preciso transformar o meu caráter. É agora, e dentro de outras coisas, eu preciso transformar o que também? A minha alimentação. Porque, irmãos, no reino dos céus, eu não vou comer hambúrguer junto com os anjos. Eu não vou ficar tomando sorvete, bebendo refrigerante ali com eles. Ou vai ter isso no céu? Não sei, até onde eu estudei, eu acredito que não vai ter. Então nós temos que nos atentar para a reforma de saúde que dia, meus irmãos? Hoje. O nosso caráter deve ser mudado hoje. Quando Jesus sair do santuário celestial, nós vamos passar um tempo de prova, meus queridos, tão grande, que nós vamos ficar um tempo sem um intercessor no céu. Por isso que o nosso caráter tem que ser moldado aqui agora. Por isso que nós temos que mudar tudo em nós agora. Inclusive praticar uma reforma de saúde. Para quê? Para a nossa mente estar leve, para a gente entender os acontecimentos que estão diante de nós. Porque senão as pessoas não vão entender. As pessoas não vão conseguir entender sobre as verdades presentes. E esse assunto é tão sério, irmãos. Olha uma coisa interessante aqui, queridos. Eu acredito que todos aqui, irmãos, conhecem esse grupo de rap chamado Racionais. Um grupo de rap muito famoso, eu acredito que todos vocês aqui conhecem. Quem nunca ouviu isso aqui de forma direta, já ouviu de forma indireta. Seja sincero. Não já? Racionais. Eu acredito que todos aqui conhecem. Esse grupo de rap, meus irmãos, aqui está da nossa esquerda para a direita, lá atrás, o último, que está com um colar ali com a letra B, ele é o Mano Brown, o vocalista desse grupo. E aqui, no caso, o que está mais à frente, de óculos escuros também, ele é o DJ do grupo, ele chama KLJ. Presta muita atenção que agora vocês vão entender por que eu estou mostrando a imagem desse grupo aqui de rap. E aqui nós temos o KLJ. O KLJ, meus irmãos, aconteceu uma coisa com ele interessante. E aqui eu tenho uma entrevista que eu vi do KLJ, o DJ do grupo Racionais.
E observa o que aconteceu com ele, meus irmãos. Um dia chegou um cara vendendo livros na porta da minha casa. Estava vendendo um chamado Viva Natural. Quantos aqui conhecem esse livro, irmão? Ser sincero. Aí tem gente que conhece, né? Esse livro é um livro da onde? Da CPB, é um livro da nossa igreja. Alguém chegou para ele, meus irmãos, vendendo o quê? Um livro da nossa igreja. Olha só que coisa interessante. E quem foi essa pessoa? Um comportor. Por isso que a gente tem que dar valor, né, para o trabalho dos comportores. Imagina ele falando, né? O cara bateu a minha casa para vender livros sobre alimentação vegetariana. Para mim foi um anjo enviado, né? Um vendedor no portão me falou que não se tratava de uma parada só teórica. O livro conta também um lance espiritual. E eu sou muito ligado nessas coisas. Comecei a ler e chapei. Irmãos, o que é a expressão chapei aí no mundo, né? Na gíria das pessoas. É o quê? É absorver. Logo eu chapei, absorvi aquele conteúdo do livro. No restante da entrevista, eu não coloquei todos aqui, todas as falas dele aqui, porque senão ia demorar muito, o nosso sermão ia ficar maior ainda. Mas ele está dizendo, meus irmãos, que ele se tornou vegetariano quando ele comprou um livro de um comportor da igreja adventista. E olha só, e detalhe, o Mano Brown, que é o vocalista do grupo, ele chegou a visitar a igreja adventista lá em São Paulo e gostou muito da igreja, ele viu a escola sabatina, ele achou muito interessante, muito organizada a igreja. Agora, meus irmãos, imagina só se esse grupo aqui vem para a nossa igreja, se torna adventista. Imagina a revolução que seria. Agora, o interessante dessa história toda é que uma pessoa de fora, uma pessoa que nem conhece a nossa mensagem, tomou a decisão de se tornar vegetariano através de um livro da nossa igreja. Ou seja, pessoas de fora, meus irmãos, estão aceitando a mensagem primeiro do que nós aqui. Primeiro do que nós. Em 2015, surgiu uma notícia muito interessante da OMS, que eu peguei na época e eu queria apresentar para vocês aqui. Em 2015, a OMS, aqui está numa reportagem do G1, a OMS deu uma informação interessante. A OMS coloca bacon, linguiça e salsicha na lista de alimentos cancerígenos. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei como que eu estou conseguindo pregar aqui hoje, nesta manhã, para vocês. Irmãos, que antes de eu conhecer essa verdade, de 2015 para trás, eu comia, só para vocês terem ideia, eu comia 3, 4 hambúrgueres por semana, com muito bacon. Eu chegava nos locais e pedia para acrescentar bacon. Eu comia mais bacon do que o normal. Então eu amava carne processada, bacon, hambúrguer, essas coisas. Café, só para vocês terem ideia, café com cafeína eu tomava, ninguém vai acreditar, eu acredito. Eu tomava 8 copos de café por dia. Irmãos, eu não tomava água. Para mim era o contrário. A água era o café e o café era a água. De vez em quando eu tomava água. De vez em quando. Eu tomava 8 copos de café por dia. E tem pessoas, queridos, no nosso meio falando assim, não, mas Deus proibiu as carnes imundas. Deus proibiu as carnes imundas. As carnes que Deus liberou, pode. Irmãos, presta muita atenção aqui agora. Por favor. As pessoas que estão vivendo no grande dia da expiação de 1844 para cá, elas devem estar com a mente na onde, meus queridos? No santuário celestial, no lugar santíssimo. Para eu entender as coisas que estão acontecendo, as coisas que vão acontecer no nosso momento, as verdades presentes para o nosso momento, o que eu devo estar? Eu devo estar com a mente leve. Irmãos, não era da vontade de Deus que os animais fossem mortos para a gente poder se deleitar? Não era da vontade de Deus? Quando Deus liberou a carne, foi o quê? Foi para um período temporário. Queridos, entenda bem, foi um período temporário depois do dilúvio. E eu sei que muitas pessoas vão falar comigo assim, eu já falei para vocês, tá? A reforma de saúde não é só parar de comer carne. Nós vamos falar aqui da carne, por quê? Porque daqui a pouco eu vou apresentar um texto interessante para vocês. Veja bem, eu sei que muitas pessoas vão falar comigo assim, não, meu irmão, mas Abraão comia carne, Jesus comeu carne. Meus irmãos, vocês sabiam que os judeus em si, eles só comiam carne em 2 oportunidades, tá? Em 2 oportunidades. Quando havia alguma festividade, por exemplo, um rei era ungido, e aí eram oferecidas ofertas pacíficas ao Senhor. Essas ofertas pacíficas eram as ofertas em que o ofertante tinha que comer também da carne. E nas festividades, na festa da Páscoa, por isso que Jesus comeu o cordeiro, né?
Então veja bem, meus queridos, os judeus não comiam carne todos os dias, igual a nossa população aqui hoje come. Eles não comiam carne todos os dias. Não sei se você percebeu, mas o fato de todas as pessoas se aglomerarem nas cidades, o que ocorreu com isso? Ocorreu um mercantilismo, porque os produtores, né, de gado, de outros animais, o que eles fazem? Eles querem fazer o quê? Eles querem vender, né, produzir mais, para vender mais. Eles estão pensando em quê, irmãos? Em lucro, em dinheiro. Eles não estão preocupados com a sua saúde. Eles não estão nem aí para você, eles querem que você compre. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Nesse texto aqui da serva do Senhor, que é o último texto que eu vou ler com vocês, nosso sermão já está chegando ao final, e eu queria que você prestasse atenção nesse texto aqui. Se você não entendeu nada da mensagem, por favor, preste atenção nesse texto aqui da serva do Senhor, que aí agora vai fazer sentido para você toda a nossa mensagem. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Ela ainda não realizou, meus irmãos. Deve haver uma reforma de saúde no nosso meio. Olha só que coisa interessante. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Vocês lembram que o diabo iria fazer o quê com a nossa mente? Tentar tirar nossa mente lá do santuário celestial. Como que ele faz isso? Com alimentos que vão destruir a sua saúde, que vão destruir a sua mente. E aqui segue o texto. Muitos que agora estão apenas meio convertidos com relação à questão de comer carne, o que vai acontecer com essas pessoas, queridos? Se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. A serva do Senhor é bem clara. Muitos que agora estão convertidos no tocante ao comer carne, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão afastar do povo de Deus na hora da crise. Por uma questão lógica, meus queridos, veja bem, vamos supor que agora deu o decreto dominical. A pessoa vai ser proibida de comprar e vender, todo mundo concorda, né? Muitos vão ter que fugir das grandes cidades. Quem não está se preparando vai ter que fugir. As pessoas vão começar a passar dificuldade, meus irmãos, fome. Se ela não conseguir vencer isso agora na vida dela, você acha que ela vai querer arriscar, passar dificuldade sozinha no meio do mato, aparentemente sem ali a proteção de Deus? Porque veja bem, Deus vai enviar os anjos para cuidar de nós em relação à alimentação. Sabe que hora? É depois do fechamento da porta da graça. Tem muita gente que confunde. Antes do fechamento da porta da graça vai ter um período de prova da igreja, queridos. Se isso não fosse prova, então ninguém precisava de se preparar. Então vai ter um momento de prova, meus queridos, antes do fechamento da porta da graça. Você acha que a pessoa vai querer ficar lá sofrendo no meio do mato? Não, eu poderia estar lá na casa da minha mãe, na casa do meu pai ali, comendo ali carne, quem sabe? Sabe o que vai acontecer com você? O que aconteceu com o povo do Egito, os israelitas que estavam no Egito? Irmãos, quando Deus, nós acabamos de estudar aqui na escola sabatina, quando Deus tirou o povo do Egito e estava levando diretamente para Canaã, o que ele fez com o povo, meus irmãos? Mudou a alimentação, não foi? Enviou o quê? Maná do céu. E o que os israelitas fizeram? Não, nós estamos querendo a carne. Nós estávamos bem lá no Egito, a gente vai ficar aqui nesse deserto, passando dificuldade aqui? É o que vai acontecer com você, querido. Se você não se atentar a isso que Deus está falando com você aqui hoje. Irmãos, quem não vencer na área do apetite, não vai conseguir vencer na grande crise, não vai entender o momento que nós estamos vivendo. Você vai pregar aqui na igreja sobre a saída das cidades, a pessoa vai rir da sua cara. Você vai pregar a reforma de saúde, a pessoa vai rir de você, vai falar que você é alarmista. Se você pregar sobre decreto dominical, sobre união de igrejas, a pessoa, querida, ela não vai entender o momento que nós estamos vivendo, meus irmãos. Todos vocês estão prestando atenção no nosso sermão, até os que estão conversando aí atrás? Todos vocês? Por favor, queridos, vamos levar a nossa mensagem a sério. Essa mensagem, ela mudou a minha vida. De 2015 para cá, eu me tornei adventista do sétimo dia. Irmãos, ninguém me deu um estudo bíblico. Ninguém me deu um estudo bíblico. Sabe como que eu conheci a nossa igreja? Através da TV Novo Tempo. Irmãos, eu estava assistindo a TV Novo Tempo, eu conheci a igreja através da TV Novo Tempo, e eu falei, eu vou fazer parte dessa igreja, porque essa igreja prega todas as verdades da palavra de Deus. E por isso que eu estou aqui hoje, meus irmãos, trazendo essa mensagem para vocês,
porque essa mensagem ela fez a diferença na minha vida. Meus irmãos, nós temos que preparar. Nós estamos prestes de um decreto dominical. Não acredite nisso. Pessoas estão dizendo que Jesus vai demorar daqui 200 anos, 300 anos para voltar, porque ainda precisa de ter ali 6 mil anos de terra. Outros falam, não, Jesus vai voltar em 2031. Queridos, nós estamos muito próximos de um decreto dominical. Quem está acompanhando aí o desenrolar das profecias? Vai ter a COP26 agora, em novembro desse ano. Não estou dizendo para vocês que vai ocorrer lá o decreto. Eu estou dizendo para vocês que nunca na história Estados Unidos e Vaticano estiveram tão unidos em prol da salvação do planeta. Nunca na história, irmãos. Nunca tivemos um jesuíta no poder do papado, fazendo as revoluções que o Papa Francisco está fazendo aí. Mas quem vai entender o momento que nós estamos vivendo? Quem vai entender? Quem está praticando a reforma de saúde? Quem está se atentando para o que Deus falou aqui através da serva do Senhor? A pessoa vai começar a duvidar do espírito de profecia. Algumas pessoas já até me chamaram de Ellen Whiteano, só para vocês terem uma ideia. Eu só falo de espírito de profecia. Irmãos, para a gente entender os acontecimentos finais, o que a gente precisa de fazer? Ler os escritos da serva do Senhor. Uma pessoa não pode ser considerada adventista sétimo dia, irmão, se ela não leu o livro Grande Conflito todo. E aí algumas pessoas viram para mim, irmão, mas como que você consegue gravar esse tanto de texto aí? Como que você consegue... Irmãos, é porque eu não estou gastando meu tempo com porcaria na televisão, com internet, com coisas ridículas, frequentando lugares onde Deus falou que não é para me frequentar. Queridos, quem não está se atentando a essa mensagem aqui, não vai andar mais com o povo de Deus no momento da crise. Se Jesus estivesse aqui no nosso meio, se Paulo estivesse aqui no nosso meio, com certeza eles não iriam se alimentar de carne. Porque eles entenderiam, meus irmãos, que eles estariam o quê? Vivendo no grande dia da expiação. Já falei para vocês, não, a reforma de saúde não é só comer carne. Mas quem não vencer isso, meus amigos, não vai conseguir vencer no restante da sua caminhada cristã.